Olá, meus queridos alunos, tudo bem? A nossa aula de número 3 do curso de crase. Nós estamos em Análise Sintática 4 e hoje nós veremos a crase com o pronome relativo a qual. Antes eu tenho um pedido para quem está aproveitando as aulas do canal e ainda não se inscreveu. Eu vou pedir para que se inscreva. É a forma que você tem de ajudar o canal que tanto te ajuda. Se você já está inscrito e quer continuar ajudando, você pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente e a mim só resta agradecer. Pois bem, pessoal, a crase com os pronomes relativos a qual. Obviamente que vocês já devem saber que essa estrutura a qual, as quais, são pronomes relativos, né, pessoal? E eu tenho aqui no quadro esse quadro aqui que não é desconhecido do nosso estudo. A gente já vem estudando esse quadro aqui há algumas aulas. Nós vimos lá nos pronomes, né, em pronomes relativos, e em aulas anteriores a gente também viu. Nós temos os pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Claro que para o nosso estudo, né, desta aula de agora, nos interessam esses dois aqui, o a qual e o as quais, que estão aqui nessas estruturas. A história a qual contei emocionou a todos. Ou então as histórias as quais contei emocionaram a todos. Qual é a diferença, professor, de um e de outro, do a qual para o as quais? Isso é uma questão de flexão. O antecedente está no singular, o pronome relativo fica no singular. O antecedente está no plural, o pronome relativo fica no plural. Concorda, em gênero e número. Feminino singular, feminino singular. Feminino plural, feminino plural. Tá? Como a crase é a junção de dois as, obviamente, né, que pode haver crase com a qual e com o as quais. Aliás, vai haver quando houver condição de ocorrência. Tá? Uma pergunta que muitos alunos me fazem é a estrutura que. Né? Eu posso substituir o a qual por um que ou um que por um a qual? Sim, você pode. E aí ficaria assim a estrutura. A história que contei emocionou a todos. Ou então as histórias que contei emocionaram a todos. Percebo que o que não vai para o plural, né? De jeito nenhum. Aqui vai. A qual, as quais. Mas aqui não vai. Mas eu posso substituir o a qual pelo que. E vice-versa, posso substituir o que por a qual. Aliás, é um recurso muito utilizado em redação. A gente vai ver isso em redação. Vocês sabem que o que é uma palavra polivalente na língua portuguesa. Existem vários ques. Então é bem provável que um parágrafo na língua portuguesa fique cheio de ques. Quando eu quiser diminuir esses ques, eu troco o que por a qual. É a mesma coisa, sem problema algum. E aí eu tenho uma observação a fazer para vocês, tá? Porque em relação à crase, os concursos adoram fazer isso, quando eu mudar o a qual por um que aqui, vai ter, tá? Pode ter um probleminha aqui. Perceba, a história a qual me referi. Por que que tem a crase aqui? Porque quem se refere a, aquilo ali é a preposição. O outro a é o a do a qual, a gente já viu isso. Então vai resultar na crase. O verbo é transitivo indireto, pede a preposição a. Mas aqui não, a história a qual contei. Quem conta, conta alguma coisa. Eu só tenho o a do pronome relativo, né, a qual. Então não tem preposição aqui, não tem crase e aqui tem crase. Professor, eu posso substituir esse a qual por um que? Pode, sem problema nenhum, como a gente viu no quadro anterior. E aí ficaria a história a que me referi. Sem crase. Os concursos gostam de misturar isso aqui e tem aluno que cai como um patinho. Por que que aqui não tem crase e aqui tem? Porque aqui eu só tenho um que. Eu não tenho um a qual. Ó, aqui juntaram os dois as. Aqui não se junta, eu só tenho um que. Eu só tenho o a, que é a preposição do verbo referir. Então aqui não vai ter, é a mesma estrutura. A história a qual me referi, a história a que me referi. Tá? Eu só tenho um a, que é preposição exigida pelo verbo referir aqui. Bastante cuidado com isso. Aí, professor, mas o senhor disse na aula passada que tem crase antes do que. A gente viu aquela estrutura aqui, antes do que e antes do de pode ter a crase. Mas é essa estrutura aqui, ó, é diferente dessa aqui. O que que eu tenho aqui? Até a regência nominal, aqui é verbal. A história que contei é igual, se é igual a. O outro a é o a, né, do pronome demonstrativo, que significa aquela. Tá? E aí vai resultar na crase. Fica a história que contei igual a, com crase, que você contou. Ou então eu poderia utilizar o aquela com crase, ó. O aquela com crase é a mesma coisa,
tá? Pronome demonstrativo também. Mas essa estrutura aqui não é igual a essa aqui. Muito cuidado, os concursos gostam de pegar vocês por aqui, tá? Pergunto, se eu substituir, eu tenho que colocar a crase, substituir a qual por um quê? A crase permanece? Não, não permanece. É outra estrutura. E essa também é diferente dessa aqui. Vou até sair para vocês darem um pause. Se ficou muito difícil de entender esse quadro, voltem nas aulas anteriores, que eu acho que vai ajudar, tá? Então são 3 estruturas, aliás 4, né? Essa e essa, tá? Diferentes. Vamos lá. Pessoal, esse a que vem antes do a qual é um artigo, tanto no a qual quanto no qual. A diferença é que o qual não vai resultar na crase, mas é artigo, tá? Esse a é um artigo e aqui também é um artigo, singular e plural, tá? Se é um artigo, a crase é a junção de 2 as, artigo, preposição e artigo, vice-versa. Em algum momento esse artigo vai se juntar com a preposição e aí vai resultar na crase, e aí tá aqui, ó, essa estrutura. E eu acredito, pessoal, que vocês já devem ter pegado aí a dinâmica, o processo, de onde vem a crase, de onde... O grande problema para o aluno, muitas vezes nessa estrutura aqui, é esse aqui, ó. Ele não sabe o que é um pronome relativo, não sabe o que é uma oração adjetiva, oração subordinada adjetiva, e também não sabe regência, que eu acho que é o maior problema do aluno. O que eu tenho aqui? Eu tenho às quais me referi. Isso aqui é uma oração adjetiva subordinada, né? A principal é as garotas estavam lá embaixo. E aqui eu tenho uma subordinada, iniciada pelo pronome relativo, as quais nesse caso, tá? Isso meio que dá um nó na cabeça do aluno, tá? E aí, claro, o que acontece aqui? Quem se refere a. Percebo que o termo regente está aqui e o termo regido está ali, que é o contrário. Percebam ainda que esse as quais retoma garotas, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui e vice-versa. Então aqui está o termo regido e aqui está o termo regente, está o contrário. Talvez seja por isso que o aluno tenha problema. Ó, a estrutura padrão, digamos assim, direta é essa aqui. Primeiro o termo regente para depois o termo regido. Obedecemos à lei. Termo que exige preposição mais o termo que admite o artigo. Termo regente e termo regido. Com o pronome relativo a qual, olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, né? Eu vou ter primeiro o termo regido para depois o termo regente. É o contrário daquilo ali, né? As garotas às quais me referi, quem se refere ao termo regente está aqui e lá está o termo regido, tá? De modo que, se o aluno olhar para cá, ele vai saber o que vai ali. Tá aqui, ó. Ó, aqui. Eu destaquei julgar, ir e ter direito. Eu destaquei, tá? Então, se você estudou regência, você sabe que o verbo julgar, nesse caso, ó, esta é a mulher a qual as pessoas julgaram, né? Quem julga, julga alguém. Não tem preposição, não existe preposição nenhuma. Então, esse a qual não vai ter crase. Agora aqui, ó, se você estudou regência, né, você sabe que quem vai vaiar, então aqui tem crase com certeza. E se você estudou regência, você sabe que aqui eu tenho um caso de regência nominal e quem tem direito a. Aqui também vai ter crase. Então aqui vai ter e aqui não vai ter. Porque o termo regente está do lado de lá e depois vem o termo regido, que retoma o antecedente, mulher, cidade e recompensa neste caso aqui. Então essa estrutura, ao contrário, digamos assim, primeiro o termo regido para depois o termo regente, é muito importante que vocês entendam. Se eu localizo o termo regente, e sei a regência do termo regente, aí eu vou saber se tem crase lá ou não. Eu acho que não é tão difícil assim, tá, pessoal? Pois bem, nós terminamos, tá? A questão aí da crase, aquela crase que brota, que vem da regência, tanto do verbo quanto do nome, tá? A partir da aula que vem a gente vai ver um outro tipo de crase que não vem exatamente da regência, digamos assim, né? Nem de um verbo e nem de um nome. Então eu vou explicar aqui para vocês alguns macetes. Eu não gosto de macete, não gosto porque macete é macete, né? É um artifício que a gente utiliza para acertar, não é regra. E o macete ele é falho, uma hora vai falhar, porque não é regra. Outra coisa, quem prepara as provas de concurso são professores, eles sabem, né, que a gente ensina esses macetes, eles também ensinam esses macetes, mas ali eles precisam selecionar, então eles vão, dependendo do concurso, eles vão elaborar questões ali em que os macetes não funcionam, tá? Mas de qualquer maneira, acaba ajudando em alguma ocasião.
Outra coisa, tem aluno que não aprende de jeito nenhum através de macete, principalmente esse aqui. Eu lembro quando a professora me explicou, faz anos, né, nós estávamos na sala com uns 20 e poucos alunos, boa parte não entendeu. Eu, graças a Deus, peguei na hora. Mas é assim, a crase é a junção da preposição a com o artigo feminino a. São dois as. Então vai ser a preposição a e vai ter que ser o artigo feminino a, né? Se não for artigo feminino, não vai ter crase. São dois as, né, que se juntam ali, que se misturam, digamos assim. Então é natural que aconteça antes de um substantivo feminino, não de um masculino. Como é que fica? Esta é a moça a qual me refiro. Tem crase aqui ou não? É só trocar moça aqui por rapaz. Olha o que vai acontecer. Este é o rapaz ao qual me refiro. Claro que a crase é que judia aqui. Ah, professor, mas eu digo este é o rapaz ao qual me refiro. Bom, daí é um problema seu, de que você não está estudando, você não sabe a regência do verbo referir, a regência padrão da linguagem escrita. Na linguagem falada, você pode falar esse é o rapaz ao qual me referi, mas na escrita deve aparecer ao qual me referi, né? Então é uma questão de leitura e de estudo, de tempo de estudo, tá? Se eu trocar por rapaz, vai ficar este é o rapaz ao qual me referi. Significa que tem crase ali, porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Essa é a moça a qual. Um a que vem, né? Ó, esta é a moça, quem se refere a. O outro a é do a qual, como a gente viu. Se, no caso de rapaz, dá ao, por que é um o aqui? Porque o antecedente é masculino. Por que é um a aqui? Porque o antecedente é feminino. Então significa que eu tenho dois as ali sim. E aí eu colocarei crase. Esta é a moça, né? A qual eu me refiro, tá? Então você troca do masculino, do feminino para o masculino. Deu ao é porque tem crase, por causa disso aqui. Notem que aqui não vai ter. Esta é a moça a qual visitei. Quem visita, visita alguém. Como é que vai ficar? Este é o rapaz o qual visitei, não este é o rapaz ao qual visitei. Aqui já é mais fácil de perceber. Quem visita, visita alguém. Visitar é um verbo transitivo direto, ele não perde preposição. Então é a qual visitei e o qual visitei. E aqui, claro, não vai ter crase. Eu não consigo substituir por ao aqui, como aqui em cima. Não é tão difícil assim, né? Neste caso aqui, ó, né, que é aquele termo regente, termo regido, que é a estrutura mais padrão, digamos assim, da ordem mais direta, o que vai acontecer? Obedecemos a lei, tem crase? Se eu trocar por um substantivo masculino, vai dar ao. Obedecemos ao regulamento. Ah, professor, mas eu falo obedecemos o regulamento. No dia a dia, na linguagem coloquial, não há problema nenhum. Agora, se você estudou, você sabe que o verbo obedecer é transitivo indireto. Eu tenho que dizer obedecemos ao regulamento e não o regulamento. Tá? Então se deu ao aqui, significa que tem crase com certeza. Tem isso aqui é igual, isso aqui eu vou ter dois as. Aqui eu tenho um a e um o, porque ali, né, o regulamento é masculino. Então aqui fica dois as, como a gente já viu. Obedecemos à lei. Com crase, com certeza. Percebam que aqui não vai ter encontrei a carteira. Se você substituir por um termo masculino, vai ficar encontrei o relógio. Não encontrei ao relógio, encontrei o relógio. Né? Então não vai ter crase, substituir não deu ao. Quando não dá ao, não tem crase, tá? Significa que não tem preposição mais artigo, tá? E aqui também, no caso do aquele, a mesma coisa, domingo iremos àquele teatro. Só que agora eu não vou trocar por um artigo, vou trocar por a este. Se der a este, significa que tem crase. Olha ali, ó, domingo iremos àquele teatro. Domingo iremos a este teatro. Deu a este, então domingo iremos àquele teatro. Tem crase com certeza. Percebo que aqui não vai ter. Domingo faremos aquele passeio, né? Domingo faremos este passeio e não a este passeio. Se não deu a este, sem crase, tá, pessoal? Acredito que não tenha ficado tão difícil assim, mas se ficou, voltem, retomem. Quem não pegar, tem gente que não vai pegar de jeito nenhum macete. Tá? Aí não adianta ficar insistindo nisso aqui. Bola para frente, segue adiante, vai para a próxima aula, mas acredito que para muitos alunos acabe ajudando, tá, pessoal? Terminamos aqui a aula. Se você gostou e ainda não está inscrito, eu vou pedir para que se inscreva, isso é muito importante para ajudar o canal. Se já está inscrito, quer ajudar o canal, você pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais.